Alô, alô, pessoal, bom dia! Vamos aqui começar mais uma aula da nossa sequência de equilíbrio químico. E você já sabe qual é o tema de hoje? Eu sei, Júlio, eu li lá no YouTube qual era a aula de hoje, então tá tudo tranquilo. Então vamos começar, vamos bater esse papo aqui sobre esse assunto muito interessante, muito frequente na nossa prova, chamado de hidrólise salina. Esse nome, ele é um nome que já te ajuda a entender o que vai acontecer, porque você sabe que hidro é água, lise é quebra, e nós estamos falando a respeito de um sal. Mais especificamente, a hidrólise salina ela é uma reação inversa daquela famosa reação que você já conhece de ácido com base. Essa reação de ácido com base, ela é chamada de reação de neutralização, porque a gente vai formar um sal e água. E a reação inversa é que ela é chamada de hidrólise, tá? Então essa reação então do sal com a água é que vai ser a reação que a gente vai chamar de hidrólise salina. Então esse sal que está aí, que ele tem essa característica de apresentar um metal e um ametal em sua estrutura, então, temos uma ligação iônica, um metal e um ametal. Essa espécie vai ser capaz de quebrar a ligação que existe entre o H e o OH na água, tá? E aí vai se apropriar de uma dessas partes. Quando eu olho para a água ela tem como estrutura H ligando-se com O, que por sua vez liga com outro H. Opa, isso aqui ficou escondido. Vou trazer para cá para baixo. Então nós temos H, que faz ligação com O, que faz ligação com outro H. Então aí, essa molécula daí do sal, ela vai ser capaz de quebrar uma dessas interações, e aí nesse cenário, pessoal, ou vai tirar o H+ para usar, ou vai tirar o OH- para poder usar. Lembra que o OH- ele tem uma carga igual a -1 e o hidrogênio tem uma carga igual a +1. Então, o que vai acontecer é que o metal que tem carga positiva, se ele conseguir, ele vai arrancar da molécula da água que parte a do hidrogênio +1 ou a da hidroxila -1. A da hidroxila -1. E o ametal, que tem carga -1, você acha que ele vai, ao quebrar a molécula da água, trazer para si o hidrogênio +1 ou a hidroxila -1? Ele vai trazer o hidrogênio +1, porque são cargas opostas. O metal positivo vai pegar a hidroxila negativa, o ametal negativo vai trazer o hidrogênio positivo. E o que a gente precisa saber agora é quando é que ele é capaz de fazer isso e por que que ele é capaz de fazer isso. O fato é que nós temos alguns sais que são capazes de quebrar a molécula da água, ora pegando H+, ora pegando OH-, só que eu tenho um sal que não vai ser capaz de quebrar. E aí a gente diz que não houve hidrólise, tá? Então a gente precisa entender quando é que essa reação de hidrólise acontece. Tudo tranquilo até aqui? Então a gente vai precisar, pessoal, relembrar duas coisinhas, tá? Então, hum, relembrando aqui, preciso que vocês se recordem comigo, pessoal, a classificação dos ácidos e das bases. Quando é que um ácido ele vai ser forte? Quando é que uma base ele vai ser forte? Qual é o significado disso? O que é que significa uma base ser uma base forte? Júlio, uma base forte é aquela que tem um grau de dissociação muito alto. Então ela vai se separar com muita facilidade. Exemplo, NaOH, que vai então produzir Na e OH-, ou seja, preste atenção no que eu vou te falar agora, o Na não quer ficar junto do OH-. O Na não quer ficar junto do OH-. Deixa eu fazer isso aqui direito.
Então, Na não quer ficar junto do OH-, é uma base forte, se dissocia muito, se separa com muita facilidade. Agora, se nós tivéssemos uma base fraca, se nós tivéssemos uma base fraca, como por exemplo aqui eu posso colocar o MgOH2, é uma base fraca, aí o Mg tem uma enorme afinidade pela hidroxila. O Mg tem uma enorme afinidade pela hidroxila. No momento em que o Mg vê uma hidroxila, oportunidade de se ligar à hidroxila, o Mg então pega essa hidroxila para si, ele quer ficar junto dela. Então, se ele se separa pouco, a gente tem uma base fraca. Se ele se separa muito, nós temos uma base forte. Tudo bem? Vamos começar a fazer uns links aqui agora, vamos começar a fazer umas associações. Olhando para aquele sal que está aqui em cima, ó, dessa estrutura, onde eu tenho o metal ligado com o ametal, qual parte é que veio de um ácido, qual parte é que veio de uma base? Você já sabe esse assunto aqui, olha. Esse metal é a parte que veio da base. E isso daqui é a parte que veio do ácido. Então, resta eu saber que metal é aquele. Se esse metal tem uma grande afinidade com a hidroxila ou não. Se ele tiver uma grande afinidade com a hidroxila, meu amigo, na hora em que esse sal, que tem esse metal e que tem uma grande afinidade com a hidroxila, ele vai olhar para a água e vai falar: eu vou pegar essa hidroxila da água. Então ele é capaz de quebrar a molécula da água, ele quebra a molécula da água para pegar para si a hidroxila. Tudo bem? Não entendeu, não? Vamos fazer o seguinte: eu vou apagar o quadro e volto já. Quadro limpinho, vamos pensar aqui então numa situação onde eu tenho um sal feito de MgX. Eu ainda não estou preocupado com X, que eu sei que é a parte que veio do ácido, ok? Então esse MgX será colocado em contato com a água, que nesse momento, turma, eu vou escrever como HOH. Me permita fazer isso, por favor, tá? Então, agora, quando eu olho para o MgX, eu entendo que esse MgX ele vai se separar em meio aquoso, produzindo Mg2+ e X-. Como eu disse, a gente não está preocupado por enquanto com X-, tá? A gente vai olhar para o Mg2+, porque a gente já concluiu que ele tem uma grande afinidade com a molécula da água. Então você já imagina o que é que ele vai fazer aqui? Ah, Júlia, eu imagino que ele vai ser capaz de quebrar a molécula da água, separando H+ e OH-, e vai falar o seguinte: ô hidroxila, eu tenho uma grande afinidade com você, então eu vou quebrar a molécula da água e colocar você dentro da minha estrutura. E aí a gente vai ter então a formação do Mg junto com duas hidroxilas, eu vou fazer então agora o ajuste de colocar aqui um número 2 para a gente fazer o balanceamento dessa equação. E aqui do outro lado, eu vou colocar o que sobrou. O que sobrou? O que foi que sobrou? Sobrou aqui, olha, 2H+, H+, H+, e desculpa que eu não coloquei, pessoal, deixa eu corrigir, aqui é obviamente 2-, tá? Porque são duas cargas positivas, duas cargas negativas. Ok, aí nessa sequência, o que é que a gente vai formar? Deixa eu ficar aqui. O que é que nós vamos produzir? Iremos produzir dois íons H+, então aqui eu tenho H2 junto com X. Junto com X. Como a gente não está analisando
O X ainda, o que é que vai acontecer com ele? A primeira ideia que eu preciso que vocês tenham comigo é a seguinte: o Mg foi um íon capaz de hidrolisar a água. Por quê? Porque ele tem uma grande afinidade com as hidroxilas. E, Júlio, como é que eu sei isso? Você sabe isso porque isso daqui é uma base fraca. Então, eu consigo entender o seguinte: como é uma base fraca que se dissocia pouco, esse íon Mg é capaz de quebrar água. Então, quais são os cátions? Quais são os cátions, que é aquele Me+ que a gente já viu, que são capazes de provocar a hidrólise da água, aqueles cátions que são formadores de bases fracas. Ah, então se eles são formadores de bases fracas, nós estamos falando de metais de transição essencialmente, e aquelas duas exceções da família 2A que a gente já viu lá na aula de bases, tá? Que seria o magnésio e o berílio. Então, esses cátions, quando estiverem na estrutura de um sal, eu sei que eles são capazes de reagir com a molécula da água, quebrando essa estrutura da água e falando eu vou arrancar a sua hidroxila e liberando aqui o H+ para o meio. Ah, essa etiquetazinha aqui que eu quero. Opa. Liberando então o H+ para o meio. Tudo bem até aqui? Muito bom. Vou apagar de novo o quadro e a gente vai voltar. Aí agora o nosso foco vai ser em analisar o X-, o ametal. Então, nessa reação onde eu tenho o metal e o ametal, esse ametal, pessoal, tem uma carga negativa. Quando nós temos esse sujeito, que é uma substância iônica em meio aquoso, ele produz um Me+ e um ametal menos. O que a gente viu aqui é que quando esse metal é capaz de formar uma base fraca, ele vai olhar para a água e vai arrancar. Usando exatamente o mesmo raciocínio, o que é que você acha que vai acontecer se esse ametal também for formador de um ácido fraco? Ele vai ser capaz, então, de olhar para essa molécula da água, quebrar essa molécula da água e arrancar da água o H+, que tem carga positiva, formando então do outro lado H a metal e deixando do outro lado a hidroxila se ligar com o metal. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Agora, ô Júlio, e se os dois forem formadores de ácidos fortes e de bases fortes? Aí você sabe que nem o Na+ e nem o Cl-, que são formadores de bases e ácidos fortes, respectivamente, esse cara daqui, ele produz o NaOH, que é forte, e o HCl, que é forte. Se são fortes, o que acontece com eles? Eles ficam separados, Na+, OH-, e esse cara H+, Cl-. Eles não querem ficar juntos. Então, se eles não querem ficar juntos, o Na não tem força para olhar para a água e falar, cara, eu quero pegar o seu H+. Não vai. Isso não vai acontecer. Então, como essa reação ela não é uma reação que vai acontecer, nós vamos dizer aqui então que não ocorre, não ocorre hidrólise.
Se não ocorre hidrólise, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o Na+ aquoso sozinho e eu vou ter o Cl- aquoso sozinho, sozinho com a água, né? Os dois estariam ali solvatados. Tá tudo bem, pessoal? Beleza. Olha para essa situação que eu vou lhe mostrar agora. Aí, se a gente tem, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu vou colocar aqui Cu, o CuCl. Cobre aqui está com NOx mais um. O cobre é um metal de transição e nós sabemos, então, que ele é formador de uma base fraca. Ele é formador de uma base fraca. Se ele é formador de uma base fraca, isso significa, turma, que ele é capaz de quebrar a molécula da água, liberando então H+ e OH-. Por quê? Porque ele, o Cu, tem um grande interesse no OH-. Como ele tem um grande interesse? Porque ele é formador de base fraca. Então, quando é fraco, fica junto. Quando é fraco, fica junto. O cobre, então, olha para aquela molécula de água e fala: eu vou pegar essa hidroxila. Então, ele vai ficar com uma fórmula CuOH. E aí, o Cl é formador de ácido forte. O que foi que a gente combinou ali no slide anterior? Que ele fica separado. Então, o que, que vai ficar separado? Aquele H+ que não se ligou com ninguém, porque o Cu ele foi capaz de quebrar a molécula da água, e aí o que mais que vai ficar sozinho? O Cl- também vai ficar sozinho. Turma, agora chegamos num ponto importantíssimo. Olha só o que, que acontece. Isso daqui está junto. Isso daqui está separado. O que significa que eu tenho, turma, em meio aquoso, o íon H+. Que eu tenho em meio aquoso o íon H+. Se eu tenho em meio aquoso esse íon H+, eu poderei dizer, caneta errada, eu poderei dizer que o meio ficou ácido. O meio ficou ácido. Então, olha só, nós tivemos aqui um sal com água, um sal com água, que originou uma base fraca e originou um ácido forte. E o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que eu tenho aqui o meio ficou ácido. Então, a característica do sal em meio aquoso vai ser a característica daquela espécie que é forte. Portanto, isso daqui é quem é que vai determinar o meio daquele sal. Então, por conta disso, turma, eu posso dizer que o CuCl ele é um sal ácido. Júlio, como assim? Porque ele é um sal que, em meio aquoso, provoca hidrólise, originando íons H+. Então, ele fez com que o meu meio ficasse ácido. Tudo bem? Vamos ver aqui um outro exemplo. Tenho agora uma situação do Na com Na2S. Na2S. O S, então, ele é formador de um ácido sem oxigênio que a gente aprendeu como hidrácidos, tá? Que nós aprendemos como hidrácidos. E nós aprendemos também que todos os hidrácidos são fracos, exceto os hidrácidos da família 7A.
tá? Júlio, não estou lembrado de ácidos. Clica aí embaixo, tem o linkzinho aí para a nossa aula de ácidos para você dar uma revisada. Mas o que eu sei aqui é que o Na está na família 1A e é formador de base forte. Já o S é formador ah, de um ácido fraco. Então, como ele é formador de um ácido fraco, ele é capaz de quebrar essa molécula da água e se juntar com esse hidrogênio que está aqui. Se juntar com esse hidrogênio, aí ele vai produzir do outro lado H2S, porque a carga do S, turma, é -2, tá? Então a gente vai ter que fazer aqui um ajuste de balanceamento, colocando aqui então duas moléculas de água, ok? Então ele se juntou, originando isso. Só que o Na, ele forma a base forte, então ele não quer ficar junto de ninguém, ele vai ficar como Na+, e OH-. Então perceba que em meio aquoso, o Na2S formou aqui um ácido fraco, um ácido fraco, e formou uma base forte. E o meio ficou básico. E o meio ficou básico. Então, se esse sal que você tem reagir com água e ele originar um ácido fraco e ele originar uma base forte, o que é que eu posso dizer sobre o meio? Perfeito. Nós teremos aqui um meio básico, ou seja, quem vai determinar é sempre a característica daquele que é forte. Então você precisa olhar para o sal e você perceber o que é que vai acontecer. Se os dois forem fortes, aí a gente o meio vai ter o meio neutro, porque eu vou ter a quantidade de Na mais e do ametal menos, do metal mais e do ametal menos, eles não serão capazes de provocar a hidrólise da água, tá? Eles não vão ser capazes de provocar a hidrólise da água. Vamos ver mais um exemplo aqui bem famoso em prova. Eu tenho aqui, olha, o NaH CO3. Esse cara é conhecido pelo nome de bicarbonato de sódio, sal de frutas, usado para neutralizar a acidez estomacal. Então preste atenção. Se ele é usado para neutralizar a acidez estomacal, deve ter um caráter básico, vamos confirmar isso. Esse sujeito que está aqui, ele vai ser capaz de formar uma base com a fórmula NaOH e é capaz de formar um ácido H2CO3. O NaOH, nós sabemos que é uma base forte feita de um metal da família 1A. E o H2CO3 vai formar um ácido fraco, porque a gente tem aqui o 3 menos 2 vai dar 1, então a gente sabe identificar que ele é fraco. O que é que significa? Eu já sei que o meio vai ser a característica de quem é forte. Então eu já sei que vai ser o NaOH. Por quê? Porque é ele que vai sobrar. Perceba então aqui o seguinte, que o HCO3 tem uma grande afinidade com o H+. O HCO3 vai então olhar para a molécula da água, vai provocar a hidrólise da molécula da água, originando então o H2CO3. E o Na, que vai ser produzido, ele não vai reagir com ninguém, porque ele quer ficar solto, ela é forte. Então ele vai ficar na forma de Na+. E como a gente quebrou a molécula da água, perceba como eu quebrei a molécula de HOH, retirando o H para que esse H ficasse junto do CO3, esse cara daqui vai sobrar em meio aquoso, ficando então OH-. E vai ser exatamente por conta da presença daquele cara dali é que a gente vai poder dizer que o meio vai ser um meio ácido. Tudo, oh, desculpa, vai ser um meio básico. Vai ser um meio básico.
Tá tudo bem. Eu posso entender então, turma, que eu tenho aqui, olha, um sal de caráter básico, um sal de caráter básico. Por quê? Porque o íon HCO3-, que foi originado do do NaHCO3, hidrolisa a água. E qual é a consequência dele hidrolisar a água? Perceba que, como ele tem uma carga negativa, ele vai pegar o H+ da água, liberando OH- no meio aquoso. E por isso o meio ficou um meio básico, tá? Chegando aqui agora para você poder ver melhor. Tudo bem então, pessoal? Então olha só o que é que a gente vai fazer. Vamos montar uma tabela. Uma tabela onde eu tenho um ácido, vamos aqui, onde eu tenho uma base, ok. E eu quero saber que tipo de sal eu terei. Vamos lá. Vou botar aqui a nossa tabelinha. E aí nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui uma cor bem legal. Deixa eu ver se essa fica boa. Essa fica legal. Então bora lá. Vamos fazer o seguinte. Eu posso ter um ácido forte e uma base forte. Quando eu tenho os dois fortes, o meu sal ele é neutro, porque não acontecerá a hidrólise. Então, quando o ácido é forte e a base é forte, o meu sal ele é neutro. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, quando o ácido é forte, vamos aqui, deixa eu botar agora, o ácido é forte e a minha base, ela é uma base fraca, como é que deve ser o meu sal? Aí ficou fácil, porque nós já vimos que a característica é sempre daquele que for fraco. Desculpa, sempre daquele que for forte. Então eu tenho um ácido forte, uma base fraca, nós teremos um sal ácido. Um sal ácido. Agora, se a minha base agora é que for forte e o meu ácido é que for um ácido fraco, qual vai ser a característica do meu sal? Qual vai ser a característica do meu sal? Já sabemos a característica é sempre daquele que é forte, então eu teria aqui o meu ácido, o meu sal, como sendo um sal básico, como sendo um sal básico. Óbvio que você está percebendo que está faltando aqui um complemento da nossa tabela. Farei ele aqui agora, porque você está aí se perguntando, Júlio, e se? E se, né? E se o ácido for um ácido fraco, a base for uma base fraca, como é que será? Como é que será o meu sal? Aí a resposta que eu tenho para vocês é depende. Depende do quê? Aí vai depender da constante. Vai depender do Ka e vai depender do Kb. Aquele que for maior. Ou seja, como são números muito baixos, a gente vai falar a respeito daquele que for o menos fraco. Acho que não ficou bonitinho isso daqui, não. Deixa eu fazer melhor, pessoal. Tá? Eu vou colocar aqui uma interrogação e a resposta para essa interrogação vai ser dependerá das constantes de acidez e constante de basicidade, tá? Constantes de acidez e de basicidade. Por óbvio, aqui eu duvido que você não entenda o que eu vou falar agora.
Se a constante de acidez for maior do que a constante de basicidade, eu posso dizer que o ácido ele é mais forte ou menos fraco, né, se você pensar assim. Então eu posso dizer que o meio aqui vai ser um meio ácido. Mas se a constante de acidez for menor do que a constante de basicidade, aí nós teremos ele com um caráter básico. Então nunca vai deixar de ser um ou outro, tá? Se eles dois não forem fortes, né? Então a única possibilidade da gente tê-los neutro vai ser isso. É claro que se os dois forem muito fracos e essa diferença for uma diferença muito pequena, a gente pode dizer que ele é praticamente neutro, não tem nenhum problema essa interpretação aí, mas o fato é que a gente precisa ter essa informação de que vai depender da constante de acidez e constante de basicidade. Tudo tranquilo até aqui? Então vamos embora dar uma olhada nos exercícios, ver como é que isso pode cair na sua prova. Então vamos lá, pessoal, vamos responder aqui algumas questões para a gente poder ver como é que isso pode aparecer na sua prova. A substância que por hidrólise apresenta solução de caráter ácido. Então, a pergunta dele é que você identifique qual é a solução que vai apresentar um caráter ácido. Perceba que aí não tem nenhum ácido. Então, se eu quero que o meio fique ácido, nós precisamos encontrar um sal que origine um ácido forte, e que origine uma base fraca. É isso a primeira coisa que você tem que pensar, tá? Vai originar um ácido forte e uma base fraca, porque a característica é sempre daquele que for forte, tudo bem? Então vamos embora dar uma olhada aqui na letra A. A gente já vai descartar, porque eu sei que o Na ele é formador de um ácido, perdão, de uma base forte. Então a gente não tem isso daqui porque o Na ele está na família 1A. Mesmo raciocínio, então, para o KCl, porque o potássio está na família 1A. Mesmo raciocínio para o KCN, porque ele está na família 1A. Mesmo raciocínio para a letra E, porque o Na está na família 1A. Quem foi que restou? Restou aqui essa espécie que é o NH4Cl, que em meio aquoso vai originar a base NH4OH e vai originar o HCl. Melhorando isso daqui, o NH4OH é uma base fraca, e o HCl é forte, produzindo então H mais e Cl menos, ou seja, teremos aqui, pessoal, teremos aqui o meio ácido, ok? Então, resposta B de bola. Vamos para a próxima. Nesse caso aqui, ele está me pedindo que eu identifique soluções alcalinas. Soluções alcalinas são aquelas que vão ter o pH maior do que 7. pH maior do que 7, eu quero que seja um meio básico. Se eu quero que seja, então, um meio básico, eu tenho que procurar aqui um ácido fraco, formador de ácido fraco, e formador de uma base forte. Então eu estou buscando, já que é formador de uma base forte, eu estou buscando metais que sejam das famílias 1A e 2A, desde que não seja magnésio e berílio, que são formadores de bases fracas, ok? Então, por enquanto, a gente pode ver o seguinte: pode ser o 1, pode ser o 1. NH3 não é, o NH3 vai formar o NH4. Ah, não, desculpa, perdão. Ele não está falando só de sais, não. O NH3 em água vai produzir o NH4OH, que é uma base, ok? Então pode ser. O KNO3, por enquanto, pode ser. Oh, então, ixi, aqui agora, ó, agora que eu percebi, todo mundo aí vai ter potássio. Então, todo mundo aí é formador de base forte. Ah, já entendi a questão. Ele quer então que você identifique onde é que eu tenho aí um ácido fraco, ou que eu vá produzir apenas uma base. Onde é que eu tenho um ácido fraco? Qual é o ácido que vai ser originado desse que está aqui?
Pessoal, vai ser um ácido carboxílico e nós sabemos que ele é um ácido fraco, portanto, verdadeiro. O item 1 é possível. O NH3 vai formar uma base, portanto, é possível também. O KNO3, nós temos o ácido que vai ser originado dele é o HNO3, que é um ácido forte, portanto, não poderia ser o nosso escolhido aqui, tá? KHCO3, nós temos aqui então o HCO3 como sendo o formador do nosso ácido, então é um ácido fraco, verdadeiro essa. O KHSO4 vai formar o H2SO4, então não é possível a gente escolher essa substância aqui, que o ácido é forte. E, pelo mesmo motivo do item 4, o item 6 também podemos ter esse cara daqui. Então, temos como respostas possíveis 1, 2, 4 e 6. Aqui eu tenho 1, 2, 4 e 6. Resposta, turma, letra D de dado. Ok? Tranquilo, então? Vamos para a próxima. Então, última questãozinha para a gente poder analisar aqui. Vamos, em primeiro lugar, olhar o sulfato de alumínio, que está aqui, usado como floculante nas estações de tratamento da água, forma uma solução. Então, olha só, na hora em que eu falo a respeito dessa substância que é o Al2SO43, eu sei que ele é formador da base do alumínio, a base com o alumínio, que alumínio está na família 3A, então nós temos aqui uma base fraca, nós temos uma base fraca, e nós temos aqui um ácido forte, que é o ácido sulfúrico, que é o ácido sulfúrico. Então, como eu sei que a característica daquele que é forte, nós teremos aqui um meio ácido que significa ter um pH menor do que 7. Analisei a minha estrutura, bora dar uma olhada. O pH é ácido, pois trata-se de um sal de ácido forte e base fraca. Opa, já temos aqui uma proposição verdadeira, não custa nada olhar as outras. O pH é alcalino, alcalino significa básico, e eu já sei que é ácido que ele vai formar. O pH é 7, 7 é neutro, eu já sei que o pH vai ser ácido. Concentração de Al3+ e SO4 2- são iguais, errado, porque aqui eu tenho uma proporção de 2:3, então falso a letra D de dado. Não existe hidrólise? Existe sim. Existe porque o Al, que é formador de base fraca, vai ser capaz de chegar lá e quebrar aquela molécula da água, pegando para si o íon OH- e formando então uma base. Tudo bem? Pessoal, então esse foi o assunto hidrólise salina. Veja se ficou claro, veja se está tudo bem. Qualquer coisa, comenta aí embaixo que eu tiro as dúvidas para vocês, tá bom? Beijo grande.